Eu espero que você esteja bem. Os erros, eles existem. E que bom que eles existem. Porque a partir dos erros é que a gente aprende. É a partir dos erros que a gente consegue modificar o nosso comportamento, nosso planejamento, enfim, coisas que estão dando errado, os erros, e a gente consegue melhorar. Por isso que é importante a gente observar o nosso comportamento, ter alguns registros do que está acontecendo na sala de aula, porque a partir do que a gente tem registrado, do que está dando certo, do que não está, a gente consegue refletir e melhorar a nossa prática e aperfeiçoar a nossa prática pedagógica, o nosso relacionamento com os alunos, o nosso classroom management, tudo isso. Então, bora refletir? Hoje eu coloquei aqui alguns erros que nós professores cometemos, que eu já cometi, que alguns eu tenho certeza que eu vou repetir, mas essa é a ideia, de que a gente vá refletindo e a gente vá melhorando, e eu quero convidar você hoje para a gente refletir sobre esses erros aqui. Obrigar os seus alunos a participarem ativamente da aula, exigir que todos falem na socialização. Esse é um erro muito comum. Eu fazia muito isso no começo, quando eu comecei a dar aula, porque eu sou uma pessoa muito participativa, eu falo o tempo inteiro, normalmente. E eu achava que todas as crianças e os alunos tinham que ser assim também. Demorou um tempinho para eu entender que tem criança que trabalha melhor, desenvolve melhor em pequenos grupos do que rodas de conversa ou grupos grandes. E eu queria a participação ativa delas o tempo inteiro. E a gente não pode exigir isso da pessoa, porque cada um é um indivíduo diferente, que socializa diferente e que expressa suas opiniões, suas vontades, seus valores em momentos diferentes. A gente tem que lembrar de dar oportunidade para todo mundo falar, mas não que a gente tem que ficar forçando aquele aluno a falar naquela hora. Se ele não quiser, a gente não pode forçar. Não se atualizar. Esse erro a gente precisa muito parar de cometer. A gente faz graduação, aí faz um curso aqui e acolá, algumas pessoas fazem pós e se especializam um pouquinho em alguma área, mas a gente não pode parar de se atualizar, a gente não pode parar de ler livros, de conversar com outras pessoas e ter troca de informação, de fazer um outro curso, de assistir vídeos, por exemplo, aqui os vídeos do canal, tem várias playlists maravilhosas, cheias de conteúdo. Então, o professor ele precisa sempre estar se atualizando, porque o mundo está sempre se atualizando, sempre mudando, e a gente precisa acompanhar essas mudanças e as gerações dos alunos que a gente está ensinando. Tratar mal seus alunos. Eu não preciso nem falar dessa, né? Eu sei que às vezes a gente tem afinidade com um certo aluno e o outro nem tanto. Isso acontece, a gente tem afinidade com alguma professora e com a outra talvez nem tanto. Mas a gente não pode nunca, em nenhuma hipótese, tratar mal nenhum aluno. Ever, ever, forever. Então, mesmo se você está tendo algum problema naquele dia, se você está com dor de cabeça, se você está fazendo uma dieta, se você está grávida e está cheio de hormônios, tipo eu agora, você precisa respirar muito fundo, respirar várias vezes, talvez sair do ambiente da sala que você tá, e aí você volta, e aí você encara a situação, ou joga a bola para assistente, para alguma outra pessoa, mas nunca, nunca, nunca devemos maltratar nenhum aluno. Não mostrar a importância do conteúdo. Pode parecer que esse erro é até meio bobo, de falar assim, nossa, Stephanie, mas a criança não sabe que é importante, que ela tá na escola, que ela precisa estudar, que ela precisa aprender? Não, ainda mais se ela for muito pequenininha, para ela o importante ali é brincar, e ela não sabe que quando ela brinca ela aprende. Mas é importante a gente mostrar para as crianças, para os adolescentes, a importância do conteúdo, por que ele precisa aprender. Eu vou contar uma história para vocês. Eu sempre fui muito péssima em matemática, mas assim, num nível de precisar contar tudo nos dedos, tipo 2 mais 2. Não é nesse nível, mas eu sempre fui muito ruim. E eu tive uma professora, uma vez, que ela estava dando aula, professor. Ele estava dando aula e eu tava daquele jeito assim, né? Meu Deus, pra que eu preciso aprender Bhaskara, equação de segundo grau? Eu lembro que era uma coisa assim que a gente tava vendo. E aí eu virei pra ele e falei, professor, pra que eu preciso saber disso? Pra quê?
E aí ele falou, ele deu toda a explicação, me explicou a importância, falou também que ele, acho que foi na 5ª, 6ª série, na época era série, não era ano que chamava, e ele falou: a gente não sabe qual profissão você vai ser no futuro, né, o que você quer se tornar, então a gente precisa passar o básico, mais ou menos, para que você consiga entender as coisas no futuro, para que você tenha alguma afinidade com alguma matéria, alguma coisa. Mas aquilo para mim foi definitivo para que eu não desistisse tanto assim da matemática, da matéria, porque ele me explicou a importância do conteúdo. Tive uma professora de biologia também que ela falava assim, a Janaína, ai, maravilhosa, lembro até o nome dela, e ela falava: não importa se você não gosta de biologia, se você não sabe os nomes das células e todas essas coisas, as partes, mas você precisa saber um pouquinho, porque você precisa entender como é que seu corpo funciona. Essa matéria de biologia é para isso, eu não estou formando biólogos nem cientistas, eu quero que vocês entendam como a sua máquina, o seu corpo funciona. Aquilo para mim fez assim, ó. Então a gente precisa explicar para os alunos e ensinar para que eles estão aprendendo aquilo, não é só por, né, um balão no ar, não sei. Tem que explicar por quê. Mostrar significância, não estabelecer objetivos. Eu sei que chega uma hora que a gente tá dando conta de várias demandas. É Dia das Mães, aí tá chegando, sei lá, festa junina. Aí você já tem que pensar no planejamento X, aí é Dia da Família. Aí você tem que, sabe, tem um monte de coisa acontecendo. Aí tem um projeto da Feira Cultural, aí tem não sei o que, aí você precisa dar conta do livro, aí você tem que... São muitas demandas e às vezes a gente se perde um pouquinho nisso. Mas o que a gente tem que fazer também, parar de errar nisso, é criar alguns pequenos objetivos. Então, com aquela turma, ou com pequenos grupos, ou individuais, com as crianças. Porque às vezes a gente fica tão preso na burocracia, que a gente perde um pouco a mão dos objetivos que são mais importantes do que preparar um craft, né, um cartão de Dia das Mães. O mais importante é a gente estar ali para aquela criança, para aquelas crianças e desenvolver as habilidades, as competências delas, desenvolver conteúdo, construir conhecimento. Então a gente precisa dos objetivos ali, ter eles anotados em algum lugar, fazer uma planilha. A gente precisa disso daí. Objetivo de ser amigo de seus alunos. Uma vez, uma professora falou assim pra mim: vocês nunca devem entrar numa sala nova, principalmente de adolescente, fundo 2, sorrindo, mostrando todos os dentes. E o que ela quis dizer com isso? Não dá pra você querer ser amigo dos seus alunos. Não tô falando que você não vai ser gentil, que você não vai ser educada, que você não vai estar acolhendo os seus alunos. Mas não dá pra você ser amiga deles ali, porque os papéis são diferentes. E se a gente mostra muito os dentes, se a gente dá muito principalmente para adolescente, eles acabam sentando na gente e não vira um relacionamento muito bom. Eu já fiz isso, ainda mais com turma de pequenininho, que a gente quer acolher demais, aí vive pegando eles no colo, fica parecendo um filhotinho. Não dá, a gente atrapalha o desenvolvimento. A gente precisa sim mostrar para eles que somos professoras, a gente tá ali para ajudar, a gente tá ali com eles para construir conhecimento, para crescer juntos, mas nós não somos amigos, sabe? Amigos, eles têm os amigos deles. E a gente tem que aprender a separar isso na sala de aula. Disciplinar toda a sala de uma só vez. Ai, meu Deus, eu já fiz. Não dá. Você não consegue disciplinar a sala toda de uma só vez, porque cada criança é de um jeito. Cada criança está passando por um desafio, por uma coisa ali, um obstáculo. É humanamente impossível você tentar disciplinar todo mundo. Você tentar fazer tudo de uma vez. Não dá certo. Você tem que trabalhar. Lembra dos objetivos? Tem que trabalhar com pequenos objetivos e ir tentando estratégias diferentes com cada um, porque cada criança também, cada adolescente vai ter uma reação diferente com aquela estratégia que você for usar. Lógico que tem estratégias que são mais coletivas, a gente pode até fazer um vídeo sobre disciplina positiva e falar um pouco mais sobre isso, mas normalmente quando você tenta disciplinar a sala inteira, você fica muito autoritário e isso não dá certo.
ameaçar os alunos. Então, sabe disciplinar a sala inteira? Aí você começa a ameaçar, aí você fala que vai dar castigo, tipo, ninguém vai pro parque hoje. Todo mundo vai pro parque, tá na rotina. Não dá pra você falar isso. Ou você fala reward. Eu não gosto nada desse tipo de estratégia, de você tentar controlar a turma. Primeiro que ninguém controla nada, assim, ninguém controla o ser humano. Tem livre-arbítrio, né? Mas tem professor que usa como castigo, a ferramenta do castigo ou de reward, para conseguir coisas a curto prazo, mas elas danificam tudo para médio e longo prazo. Porque se você tem um aluno na sala que ele só participa da roda de conversa, do circle time, se ele ganha um carimbo, ou se ele ganha um adesivo, ou se, sei lá, qualquer outra coisa que você prometa, tipo, no final da semana a gente vai assistir um filme, movie session, não sei, ele sempre vai ser aquela criança que vai fazer alguma coisa porque espera alguma coisa em troca. Vai chegar uma hora que aquilo que você está oferecendo não vai ser suficiente, e aí ela vai querer 2 stickers, e aí ela vai querer 2 negocinhos, e aí você entende que esse negócio vai virar uma bola de neve muito pior, e vai ser um adulto no futuro que só vai fazer as coisas porque ele recebe alguma coisa em troca e não porque é certo? Então, ameaçar nunca dá certo. E a gente tem que parar e procurar outras estratégias mais positivas, mais corretas, da gente não controlar a turma, mas de você ter um classroom management muito mais harmônico, né? Uma gestão de sala um pouquinho, né? Sem essas artimanhas. Eu preciso fazer um vídeo de disciplina positiva melhor. Tem um aqui no canal, mas eu acho que tá muito antigo. Eu vou deixar aqui no link e na descrição do vídeo. Mas, gente, ameaçar não dá certo. Só piora a situação. Eu já fiz isso. Não dá. Minimizar a comunicação e envolvimento dos pais. Eu sei que tem alguns pais que são pedras nos nossos sapatos. E que às vezes, né, a gente fica meio assim de conversar com eles. Ou às vezes a gente fala, e se eu envolver esse pai, será que só vai piorar a situação? Talvez às vezes piore mesmo. Mas a gente não pode minimizar a parceria do pai, o envolvimento. Muito pelo contrário. A gente precisa trazer eles cada vez mais para perto e participar do processo de aprendizagem do filho deles, né? Seja o que for que você esteja desenvolvendo, uma língua ou algum conhecimento, alguma disciplina. Eu sei que às vezes a gente, né, fala, esse pai não participa mesmo, essa família é assim mesmo, mas a gente precisa tentar encontrar uma maneira de fazer com que essa família não se una, né? Cada um dos seus problemas, né? Cada família tem as suas situações acontecendo, mas a gente precisa juntar com a escola para ajudar essa criança a florescer. Trabalhar muito duro e esgotamento. Esse eu acho que é o maior erro do professor, que eu ainda não descobri uma resposta. Porque eu faço isso. Agora com a gravidez, eu tive que desacelerar a marra, né? Diminuir tudo e sair até um pouco do protagonismo da sala de aula, mas eu percebo que todo professor, principalmente no começo de carreira, vive esgotado, vive fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo, vive com um fim de semana atolado de demandas. Se tem um marido ou um namorado, acaba pegando essa pessoa para cortar coisa para portfólio, pega a avó para cortar atividade, coitada, minha avó já esgotei ela de fazer essas coisas. Esse erro de esgotamento, de burnout, que muitas professoras já passaram por isso, e o estresse, a depressão é muito grande. Então eu acredito que a gente tem que tentar aprender a desacelerar um pouquinho. Tem até um livro que eu sempre falo no Instagram, que é isso aqui. Não é público, mas é que eu amo esse livro. E eu acho que tem algumas coisas, algumas passagens que acabam ensinando a gente a refletir, a desacelerar. E eu acho que é importante a gente tentar separar alguns minutinhos do dia ou um dia do fim de semana que seja reservado para você não pensar na escola, para você hidratar cabelo, lavar rosto, enfim, ouvir uma música, assistir uma série, sair com as amigas, assistir um filme com o namorado, tirar uma boa soneca no sofá no fim de semana, não sei, mas a gente precisa procurar esses momentos no nosso dia ou nesse dia pra gente recarregar as nossas baterias, as nossas energias, porque senão não vai dar certo. A gente vai ter muito professor que vai desistir da sala de aula, que vai surtar. Eu não sei pra onde isso vai parar, ainda mais depois da pandemia eu percebi que a gente voltou pra sala de aula muito mais esgotado. A pergunta do vídeo de hoje é:
Comenta aqui embaixo. Como que você relaxa? Como que você cuida de você? Como é que você recarrega suas energias? Me conta aqui nos comentários. Qual erro você achou que faltou? Me conta também aqui nos comentários. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Compartilha para que esse canal cresça cada vez mais e que esse conteúdo chegue a muitas pessoas, tá bom? Tchau!